do Senhor, amém? Amém. Esse louvor eu creio que todo mundo conhece e fala de coração adorador. E o Senhor falou muito ao meu coração. Se a gente tiver um coração adorador, podem tirar tudo da gente, mas o nosso coração vai ficar. A gente pode perder tudo, perder casa, perder filho, porque ninguém está livre de um filho falecer, de perder um marido, mas o nosso coração adorador, ninguém pode tirar da gente, amém? Aleluia, meu Pai. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia, Senhor. Adoro.
Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus, né, irmãos? Deus, ele se faz presente, irmãos. Irmãos, com a permissão do pastor, vamos se pôr de pé. A gente não pode ficar disperso, irmão. Não pode ficar disperso, porque Jesus a qualquer momento ele pode vir arrebatar a tua igreja. Feche seus olhos, irmãos. Falem com Deus o motivo de você ter vindo aqui hoje. Eu sei que você veio adorar o Senhor. Coloque no altar os seus problemas, meu irmão. Coloque no altar tudo aquilo que você precisa. E não esqueça de agradecer o que Deus já tem feito na sua vida. Altíssimo Deus e eterno Pai, mais uma vez, Senhor, eu me coloco na tua presença, Santo Deus, para te agradecer, Senhor, pela oportunidade, Pai, que o Senhor me dá de estar dentro da tua casa, Santo Deus, para ouvir aquilo que o Senhor tem para falar para mim e para a tua igreja, Senhor. E eu venho lhe pedir, Pai, que o Senhor venha tocar os corações aqui hoje, Senhor. Que o Senhor venha jogar por terra, Pai, tudo aquilo que não provém de ti, Santo Deus. Toda armadilha que o inimigo vem colocando na vida da tua igreja, Senhor, eu tenho certeza que nesse momento cai por terra, Pai. Tudo aquilo, Pai, que não provém da sua palavra, isso que eu lhe peço, e desde já eu lhe agradeço, Senhor Jesus. Amém. Senhor, amém? Amém. Senhor Deus, mais uma vez, Senhor, estamos aqui na tua presença, Pai, para colocar a vida desse filho na sua mão, Senhor. Pai, que ele traga muitas palavras aos nossos corações, às nossas almas, Senhor, para que ele revigorize essa pessoa, Senhor, para que ele sempre esteja diante de ti, Deus. Oh, amado Deus, te peço, Senhor, para que o Senhor te dê entendimento para o seu filho, Senhor, para que o seu filho esteja sempre no teu caminho, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Oh, glória. Graças a ti. Versão de Saulo no caminho de Damasco. Eita, Jeová, aleluia. Aleluia, meu Pai. Graças a ti, Senhor. E Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. E indo no caminho de Damasco, aconteceu que chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu, e caindo em terra ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem é, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que te faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. E os varões que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra, e abrindo os olhos não via ninguém, e guiando-o pela mão, mas os conduziram para Damasco. Amém, irmãos? Quero falar desse profeta, né, o apóstolo Paulo, o qual foi um grande homem de Deus, né, irmãos? Um homem que a gente aprende com ele, e Deus deu uma sabedoria tremenda para esse homem. Eu vejo, irmãos, aqui Deus transformando a vida de Saulo, né? E Saulo, na época ele perseguia os cristãos, né, irmãos? Açoitava. Pensa num homem que perseguia a igreja, era ele. E eu vejo Jesus, irmão, olhando para ele, e Jesus, ele observa diferente, né, irmãos? Eu vejo ele olhando para Paulo e falando: esse homem, se eu levantar ele para pregar o meu evangelho, ele vai ser uma bênção. Esse homem, ele é valente. Esse homem, ele não vai retroceder. Na minha vida e na sua é assim também, irmãos. Eu vejo que quando nós éramos do mundo, o Senhor olhava para nós e ele via nossas qualidades. Ele via a qualidade de cada um e ele falava: eu vou levantar essa irmã, ela vai ser uma bênção, eu vou usar ela. Por mais, irmãos, que o inimigo aponte seus defeitos, por mais que ele olhe, o inimigo, ele é acusador, né? Ele sempre vai olhar o lado ruim da coisa. Mas Jesus, ele pega aquela coisa ruim, ele transforma e ele levanta para levar a sua palavra, né, irmãos? Amém? E Saulo, irmãos, eu vejo que ali, quando ele teve esse encontro com Jesus, ali na hora ele não aguentou tamanha glória e ele ficou cego, irmãos. Caiu do cavalo, né? Quantas das vezes nós caímos do cavalo no mundo, né, irmãos? Até que nós só chegamos no pé do Senhor, nós caímos do cavalo. E ali eu vejo que Deus teve um tratar com Paulo, o apóstolo Paulo. Deus,
aqueles 3 dias, irmãos, foram 3 dias que ele ficou cego. E eu vejo que Deus ali tratou ele de uma forma, irmãos, que foi algo tremendo da parte de Deus. E naquela mesma época, Deus dá uma visão para um servo. Esse servo chamava-se Ananias. E Ananias, Deus fala a Ananias: Ananias, eis que eu te levarei a um lugar e lá você orará a um servo meu que se chama Saulo. E Ananias já conhecia a fama de Paulo, porque Paulo todo mundo conhecia, Saulo na época, né, que perseguia os cristãos. É a mesma coisa que hoje em dia a gente vê aí, tanta gente que persegue a igreja, irmãos. A gente sabe que eles querem, o diabo usa e levanta para parar o propósito do Senhor Jesus, levanta para parar a igreja. E ali Ananias falou: mas Senhor, ele questionou o Senhor: Senhor, esse homem tem uma fama que nos persegue e eu vou lá orar por ele. Mas Jesus, ele é tremendo, né, irmãos? Ele já estava enxergando na vida de Paulo algo extraordinário. E ali ele levou Ananias e Paulo se encontrava orando. E ali Ananias chegou, colocou a mão nos olhos de Paulo e falou: enxergue, em nome de Jesus. E Paulo já se levantou e foi cheio do Espírito Santo. Ali começava a caminhada de Paulo. Outrora perseguia, e agora Jesus ia levantar ele para levar o Evangelho. E eu vejo que ali Paulo ele começou, irmãos, a caminhada dele. Ele começou ele já levantou e com uma sede, irmãos, de levar o Evangelho, que eu creio que nesses 3 dias o Senhor fez coisas grandes, porque ele já levantou pregando e já foi para a sinagoga, e ali ele pregava Jesus Cristo é o Senhor, e a turma olhava para ele e falava assim: meu Deus, esse cara 2 semanas atrás estava perseguindo, chicoteando os crentes, agora está pregando a palavra, o que é isso? E é desse jeito, irmãos. Quando Deus levanta eu e você, muita gente olha e fala: nossa, mas aquele ali não valia uma codorna, aquele ali, estava perdido. E Jesus levanta para confundir, porque a palavra fala que Jesus, ele veio para confundir os sábios mesmo. E ele levanta você e eu, meu irmão, para fazer a diferença nesse mundo. O apóstolo Paulo, irmãos, ali ele pregava por todos os cantos, e ele se ajuntou ali, ele com mais os irmãos, e ele e Bernabé, Deus encarregou essa missão para eles, de levar a palavra, irmãos, para os gentios. Os gentios seriam o quê? Os que não eram religiosos, os que eram do mundo, os perdidos. E ali estavam eles encarregados de levar a mensagem do Senhor Jesus. E eles iam caminhando, e foi difícil, irmãos, é difícil, porque por mais que a gente sirva a Deus, a gente vai ter as dificuldades, é difícil a gente levar a palavra, é difícil porque o diabo todo tempo ele se levanta contra a minha vida e a sua, ele usa parente, ele levanta de todo lado, irmãos. Só que quando tem promessa, tem chamado, não adianta, irmãos. E Paulo, ele tinha chamado. E nesta noite, irmãos, vocês todos que estão aqui, eu creio que tem um chamado do Senhor. Eu creio que Deus olhou para vocês naquele mundo e levantou vocês para que vocês dessem frutos e para que através da vida de vocês almas fossem alcançadas. Eu vejo que Deus levantou nós, irmãos, para chegar aqui na igreja, sentar aqui e louvar e criar barriga e tá vendo a situação lá fora, tá vendo as pessoas no serviço, o vizinho que não é crente e não fala nada. Não é, irmãos, tem que dar fruto, tem que ganhar alma, porque tem pessoa, irmãos, que ela acha que para ela pregar a palavra, o pastor tem que chegar e falar assim: ó, você a partir de hoje é um cooperador, é uma diaconisa. Não precisa disso, irmão. Para você falar de Jesus só basta abrir a boca, só basta você pegar, falar. Então, uma coisa que eu aprendi, irmão, todos nós somos obreiros do Senhor, todos. Mas fala: mas meu ministério é louvar. Irmãos, tem que ser anunciado, o reino de Deus tem que ser anunciado. E a partir do momento que você fala de Jesus, você é obreiro do Senhor, o seu vizinho, no trabalho, e almas vão sendo alcançadas, irmão. E Jesus, a glória dele vai aumentando, o reino dos céus vai crescendo, porque, irmãos, ele depositou em nós essa confiança, irmão, de nós darmos frutos. Eu vejo ali, irmãos, no meu serviço, como é difícil, né, a gente enxergar as coisas. Eu vejo ali irmãos que sofrem, que estão sofrendo,
traindo mulher, e ele mesmo sofre com aquilo ali, irmãos. E a gente tem que falar, irmãos, não pode ver e ficar quieto. Eu me incomodo porque eu vejo sofrimento na vida deles, eu vejo que eles estão angustiados. E Bernabé e Paulo levavam o evangelho e eram cheios do Espírito Santo, irmãos, e buscavam, e ali eles começaram a levar o batismo do Espírito Santo. Eu vejo aqui, irmãos, você imagina, naquela época o batismo do Espírito Santo era uma coisa nova, ninguém era batizado, irmãos. Pedro e os colunas da igreja, Pedro e João, eles estavam encarregados de levar esse batismo. E Paulo e Bernabé, onde eles chegavam, e eles perguntavam: vocês conhecem o Espírito Santo? E a turma falava: não, nós só conhecemos o batismo de João Batista. E ele colocava a mão e ali ele orava, todo mundo era batizado, todo mundo conhecia essa excelência que é o nosso Jesus, né? Que no momento que ele partiu, ele nos deixou o Espírito Santo. Ele falou: ó, esse aqui eu vou partir, mas eu deixarei o meu Espírito dentre vós, será o seu ajudador. E irmãos, ali Bernabé e Paulo começou a fazer muitos sinais por toda Jerusalém. Por quanto eles andavam, eles faziam sinais, e ali as pessoas olhavam. E o ser humano é terrível, irmão. Já começaram a idolatrar eles, já começaram a colocar nome de deuses dos dois. Você é Júpiter, você é... E Paulo já ficou irado, já rasgou as vestes e falou assim: eu sou homem, pelo amor de Deus, irmãos. E hoje em dia é desse jeito também. A gente vê as pessoas idolatra pastor, idolatra se vê uma pessoa que já tem um dom, ela já começa a idolatrar aquela pessoa, mas mal sabe que é pecador igual nós, mal sabe que foi lavado igual nós. E ali, irmãos, começaram a idolatrar eles. E eu vejo ali Paulo numa revolta, porque Paulo, irmãos, em todo tempo ele tinha isso consigo. Ele nunca se deixou se levar. Ele sempre teve consigo que ele era o perseguidor, que ele fez muito mal, irmãos. Ali diante do diácono Estevão, ele estava ali quando açoitaram e mataram ele. Então Paulo, ele tinha muita culpa, irmãos. Então, em momento algum ele se vangloriava. Em todo tempo ele pensava: não, se eu estou aqui foi porque Deus me levantou, Deus me resgatou. E a honra e a glória é só dele, irmãos. Não adianta. Nós somos falhos, somos pecadores, somos retrocedores. Nós retrocedemos todo o tempo. Se não é ele para dar graça, se não é ele, irmãos, para nos encher, nós volta para trás. Não adianta. E ali, irmãos, eu vejo que Paulo começou a caminhada. E Paulo, ele tinha um foco, irmãos. O foco de Paulo era Jesus Cristo. Paulo não deixava sair disso, irmãos. O tempo todo ele estava focado em Jesus Cristo. Ele não deixava se ir para outro lado. Ele era um pregador de Jesus Cristo. E a preocupação dele era que o Evangelho de Jesus chegasse até todas aquelas almas que estavam perdidas. Diferente de muitos ali, irmãos, que existe muito crente, irmãos, que ele acha que a salvação é só para ele. O reino dos céus é só para ele. Ele salva só um irmão, não salva o outro. E não é desse jeito, irmãos. A salvação é para todo mundo. E eu vejo ali que Paulo, ele tomou um caminho diferente. Ele e Bernabé teve umas controvérsias ali, e ele acabou achando Silas. Silas era um homem, era uma bênção de Deus, era um homem que tinha o mesmo propósito que ele. E ali ele e Silas continuaram, irmão, pregando o Evangelho, levando o batismo do Espírito Santo. E onde eles chegavam, incomodava. Irmãos, eu quero dizer para você nessa noite, irmãos, você incomoda onde você chega, porque existe uma luz dentro de você, a luz que resplandece. Jesus Cristo é na sua vida e você incomoda, irmãos. Não adianta, as pessoas, elas olham vocês e elas se levantam mesmo, porque, irmãos, isso é espiritual. Não é que ela vê, se a gente for parar para pensar, as pessoas que veem a gente vindo para a igreja era para ficar contente. Ela, pô, outrora ele estava ali fazendo coisa errada, agora está indo para a igreja. Mas você pode ver, irmãos, incomoda, e é espiritualmente. O inimigo, ele faz com que incomode para que as pessoas se levantam. E ali ele estava levando o Evangelho. E se levantou ali, irmãos, uma endemoniada. A gente sabe que se levanta mesmo, irmãos. O cão, ele usa de todo lado. E ali eles pregando, e essa mulher ficava atrás de Paulo. Esse é o servo do Altíssimo. E ela falava: esse é encarregado de trazer o
evangelho. Chegou um momento que eu vi que Paulo se irritou, irmãos. A palavra fala que ele virou para trás e repreendeu o espírito que estava nela e ela caiu por terra. Só que mal sabia Paulo que essa mulher, ela tinha o espírito de adivinhação. Ela ganhava muito dinheiro, irmãos. O que a gente mais vê aí, a gente ganhando dinheiro com a igreja, a gente ganhando dinheiro, e a gente tem que tomar cuidado, irmãos, porque nem tudo que adivinha é o Espírito Santo, nem tudo que fala em língua é o Espírito Santo. A gente tem que buscar discernimento de Deus, porque a palavra fala que nos últimos tempos haverão pessoas que farão sinais e prodígios, mas não prevalecerão, não serão de Deus. E ali esses reis na época, né, ficaram loucos com Paulo, porque a mulher trazia muitos lucros para eles, né, muitos bens, e falou: meu Deus, agora ele expulsou o demônio da mulher, como eles vão ganhar dinheiro? E ali eles foram presos, irmãos, presos, chicoteados. A trajetória deles inteira eles apanhavam, irmãos, apanhavam por Jesus. Eu quero dizer para você, irmão, nessa noite, por mais que a gente apanhe, de vez em quando vem as provas, irmãos, mas o nosso galardão, irmãos, está guardado para cada um diante das suas obras. Por isso eu falo para você, irmão, não tenha medo de falar de Jesus Cristo. Não tenha medo, irmãos, que é melhor você passar a prova nos caminhos do Senhor. É melhor você estar ali, porque se você está com o Senhor Jesus, vem a prova, mas vem o livramento. Vem a luta, depois vem a vitória. Agora, quando você estava no mundo, irmãos, você podia estar ali, ó, você podia ser massacrado, né? E eu vejo que Silas e Paulo, essa história é muito conhecida, né, irmãos? Eles estavam naquela prisão ali, e ali, irmãos, eles tinham tudo para murmurar, tudo para falar: Jesus, cadê o nosso Deus agora? Chicoteado, com a costa ardendo, estava ali dentro da prisão. E no momento de adversidade, irmãos, Paulo olhou para Silas. Eu fico imaginando a cena, irmãos, fico imaginando Deus olhando isso. E ali eles falaram um para o outro: vamos louvar, vamos orar. Irmão, no momento de adversidade não adianta você murmurar, você querer abaixar a cabeça. É a hora que você tem que ir para cima do problema, irmão. É a hora que você tem que orar. Coloca um hino na sua casa, porque Deus não levantou você para ser perdedor. Deus te levantou para ser vitorioso. Você foi comprado com sangue, foi remido pelo sangue do Cordeiro, para que hoje você fosse vitorioso. Não retrocede, meus irmãos. Eu quero falar sobre chamado nesta noite, irmãos. A palavra que o Senhor colocou no meu coração é sobre chamado. Todos nós temos um chamado diante de Deus. Chamado, e aquele que tem um chamado é perseguido. Não adianta, irmãos. Jesus Cristo foi perseguido. Se você pegar aqui os profetas, irmãos, não existe Davi sem Golias, não tem Sadraque, Mesaque, Abednego sem fornalha, Daniel sem cova, Jesus sem calvário. E você, meu irmão, vai ter a sua prova. Não adianta. Não adianta você achar que vai ficar só numa mão com açúcar. Vai se levantar, vai ter os momentos de adversidade. E o nosso Deus, Ele está observando a nossa fidelidade e a nossa fé, irmãos. Porque o firme fundamento das coisas que não se vê é a fé, irmãos. E é impossível, a palavra fala que é impossível agradar a Deus sem fé. E se no momento de adversidade você não tiver fé, irmãos, não adianta. E ali, irmãos, voltando aqui para a história, a gente vê que Paulo e Silas, eles começam a orar, irmãos. E eu vejo Deus olhando dos céus. Meu Deus, meus servos ali, apanhando por causa do meu evangelho, sendo açoitado, preso, e orando a mim, louvando a mim, engrandecendo a meu nome. E eu vejo que a atitude deles, irmãos, moveu o coração de Deus. A sua atitude, irmãos, move o coração de Deus. É no momento que você está ali na adversidade, que você louva, que você engrandece o nome do Senhor, é que Jesus olha lá de cima e Ele fala: olha esse meu servo, ele busca a mim, ele clama a mim. Porque a palavra fala que o nosso refúgio tem que ser o Senhor. A gente tem que esperar no Senhor. E não adianta, irmãos, vir na igreja quando está tudo bem, dar glória a Deus é fácil, irmãos. Eu vejo por mim, é fácil quando está tudo bem, eu e minha esposa com dinheiro no bolso, tudo dando certo, você vem aqui, você dá glória. Agora no momento da tristeza e da adversidade é difícil, irmãos. Aí é que Deus quer ver quem verdadeiramente adora e serve a Ele e confia nele. Porque falar que confia a Deus quando está tudo bem é fácil, né? E a gente vê ali que ali houve um terremoto, irmãos. Houve um terremoto, aquela atitude comoveu o Senhor e aquelas cadeias foram quebradas. E ali Paulo e Silas saíram, irmãos. Eu vejo cadeias sendo quebradas na vida dos irmãos nessa noite, irmãos. Abre a boca, adora, glorifica, louva o nome do Senhor, irmãos. Ei, irmãos, não adianta, irmãos, você ficar retrocedendo. Vai pra cima, irmãos, porque Jesus é com vocês nesta noite, aleluia. E eu vejo ali, irmãos, Paulo e Silas,
Eles não retrocediam porque eles viam que o Senhor era com eles, irmãos. Vinha a prova e Paulo estava ali, porque Paulo ele já era guerreiro no mundo com Jesus Cristo. Então imagine, irmãos, o homem já era triste, irmãos, sem Jesus. Imagine com Deus. E ali eles começaram a pregar por toda parte, e o Espírito Santo batizava, e o reino dos céus era anunciado. E é lindo, irmãos. Eu me apego muito nesses livros de Paulo. Em Paulo, eu sempre me identifiquei muito com ele, porque ele é um exemplo para nós, irmãos. É um exemplo. E eu vejo ali que Paulo, irmãos, ele nunca se desviava, né, daquilo que Deus tinha colocado na mão dele. E a gente não pode se desviar, irmãos, porque um dia Deus olhou para você e Ele falou assim: eu vou confiar essa pessoa, eu vou confiar a ela o Evangelho, eu vou colocar na mão dela, eu vou mostrar para ela o caminho, eu vou libertar ela. E a gente não pode retroceder, irmãos. Eu vejo aqui que Paulo, irmãos, ele não retrocedia, ele era um homem de fé. Ele era um homem, irmãos, que por toda parte que ele ia, ele pregava, e ali ele anunciava. Irmãos, eu quero dizer para você que todos vocês que estão aqui têm um chamado de Deus. Às vezes a gente se sente menos que um irmão, que outro, mas não é, irmãos. Todo mundo é igual, todo mundo veio do mesmo lugar. E eu quero dizer que vocês têm um chamado lindo na vida de vocês. Por mais que um tenha o dom de pregar, outro louva, outro tem o dom de limpar a igreja, outro tem o dom de glorificar, mas é tudo para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Você pode ter certeza, irmão, tudo aquilo que for feito de coração, com os olhos em Jesus, vai dar fruto, irmãos. E um dia vocês vão ser recompensados. Amém? E Paulo, irmãos, ele foi um homem que Deus atribuiu uma sabedoria muito grande a ele, irmãos. Uma sabedoria muito grande. Paulo chegou um momento que ele não tinha medo de mais nada, irmão. A importância dele era levar um evangelho reto. E Paulo, irmãos, uma coisa que me chama muita atenção de Paulo, que no momento em que Deus ali deu aquela visão para Paulo, Jesus Cristo encaminhou ele de levar essa palavra. Eu acho que se fosse um de nós, irmãos, a primeira coisa que a gente ia fazer era correr pro pastor. Ô pastor, eu tive uma visão, Jesus mandou eu. E Paulo não, irmãos, ele tinha personalidade. Porque ele podia muito bem ter ido lá em Jerusalém, atrás dos apóstolos de Tiago, Pedro, mas ele não foi, irmãos. Eu acho muito bonita essa personalidade de Paulo. Ele não foi lá querer em nenhum momento se engrandecer, e o tempo todo, irmãos, ele era focado naquilo que ele tinha com ele, Deus. Eu quero dizer para vocês, irmãos, se foque naquilo que Deus tem para você, porque o que Deus tem para você é para você. Não adianta, o que Deus tem para o outro irmão é para o outro irmão. E ele foi encontrar com os apóstolos, irmãos, tanto é que ele não era reconhecido. Isso já é normal, irmãos. A gente nunca vai ser reconhecido por ninguém. Se você for esperar reconhecimento de homem, você vai parar, irmão. Não adianta, porque homem não reconhece ninguém. É só Jesus Cristo. Eu acho muito bonito. E Paulo, ele demorou 14 anos para ele chegar diante de Pedro, de Tiago. Eles até ouviram falar, eles glorificaram o nome do Senhor, porque Paulo estava pregando a palavra. Falou: nossa, outrora ele nos perseguia, agora está pregando. E ali ele foi ter com Tiago. E irmãos, eu vejo assim, Paulo, ele era uma pessoa muito correta, irmãos. Ele tinha um caráter. E ali ele estava com Pedro, com Tiago, e tinha os gentios ali. E Pedro ele teve meio que ele fez um pouco de desfeita ali. Ele estava com os gentios e Tiago chegou, e eu fico imaginando a cena ali. Tem irmão que ele não pode se aproximar de alguém assim que tem um cargo maior, que ele já desfaz o outro irmão. Não pode, irmão. Tem que ser todo mundo. É humildade, irmão. Tem que ter humildade. Hoje cedo o pastor estava falando disso, né, pastor? Humildade. Sem humildade não tem como fazer a obra de Deus. Sem humildade não tem como agradar a Deus. E ali Pedro, quando chega ali Tiago, Pedro ele se distanciou dos gentios. E ele quis meio que, acho que fazer uma média, não sei. E Paulo pegou, e Paulo com ele não tinha essa, irmão. Ele não queria saber se era apóstolo, ele não queria saber se andou com Jesus. E ali ele repreendeu Pedro. Ele já falou para Pedro: ó Pedro, você é judeu, se comporta como gentil e está querendo que eles... E eu acho muito bonita a personalidade de Paulo, irmãos, porque tem pessoa que ela se deixa se levar. Porque o inimigo, ele é assim, irmãos. Se ele vê que você está dando fruto, ele vai usar alguém maior que você para fazer você desviar daquilo que você está fazendo. E Paulo, em nenhum momento ele se desviava, irmão. Era evangelho reto, era certo pelo certo. Com ele não tinha esse negócio de ficar
bajulando apóstolo, fica bajulando ninguém. E é muito bonito, irmãos, isso. E a palavra de Deus fala que, Paulo fala que Deus ele deu um espinho na carne dele. Eu acho muito interessante isso, né? Como que Deus é perfeito, irmãos. Em nenhum momento, por mais que a sabedoria que Paulo tinha, irmãos, Paulo ele foi um dos colunas da igreja, né? Depois dos apóstolos. E ele que firmou as igrejas, doutrinou as igrejas, essas cartas dele aqui, a sabedoria tremendo. E Deus em nenhum momento deixou que ele se exaltasse. E Paulo, quando ele apanhava, irmãos, ele levava as bofeteadas na cara e ele lembrava: hoje antigamente eu batia, agora eu tô levando. E ele nos deixava crescer, irmãos. E tinha uns momentos que Paulo pensava em desistir, irmãos. Ele pensava em desistir e ele achava que ele estava fraco, irmãos, que apanhando pelo evangelho. Quero dizer para você, irmãos, tem momentos da nossa vida que dá vontade de largar tudo, dá vontade de voltar atrás, mas somente crê no Senhor, irmãos. Somente se revista da armadura, ore, busque a Deus, que Ele nos dá graça. E Deus fala que a graça dele é que nos basta, irmão. Porque quando nós achamos que nós estamos fracos, aí é que nós estamos fortes. Aí é que Ele nos levanta do pó, nos coloca, irmãos, e entre os príncipes nos faz, irmãos, mais que vencedores. E eu coloquei aqui, irmãos, eu deixei alguns temas aqui das cartas. Eu separei alguns títulos aqui que eu achei interessante. Em Romanos, Paulo fala da fé. Ele nos ensina sobre a fé, irmãos. Como praticar a fé, irmãos? A fé é aquilo que se espera, o firme fundamento daquilo que se espera e daquilo que não se vê. Não tem como, irmãos, você estar enxergando uma coisa e ter fé. A fé é você esperar em Deus, é você esperar naquilo que o Senhor tem para colocar diante das suas mãos. E Ele nos ensina o tempo todo perseverar na fé. E a gente tem muitos exemplos aqui na Bíblia, irmãos. Abraão ele foi vitorioso através da fé, né? Jesus pediu ali um sacrifício para ele e ele ia entregar o seu filho, e através da fé ele recebeu vitória. E na nossa vida é assim, irmãos. Através da fé é que a gente vê Jesus Cristo agindo, através da fé que a gente vê as coisas acontecendo. E tem outro tema aqui que eu deixei: a graça que nos livra do pecado através do sangue. Esse sangue, irmãos, que foi através do nosso Senhor Jesus, a gente fomos lavados, irmãos. Esse propósito maravilhoso, irmãos. Você não foi comprado, irmãos, você foi comprado com sangue. E esse sangue que te limpa do pecado, esse sangue, irmãos, é que nos libertou para que nós fôssemos hoje mais que vencedores. Paulo fala também, irmãos, que nós temos que viver no Espírito. Em todo tempo buscar a Deus, porque a carne é fraca, irmãos. Existe um atrito entre a nossa carne e o Espírito. Porque se a gente for pela carne, irmãos, a gente faz cada coisa que só pela misericórdia. Nós temos o tempo todo que se revestir de Jesus, se revestir do Espírito, na humildade, irmãos, na fidelidade. Eu deixei aqui, eu quero que os irmãos abram comigo aqui, Romanos 12, passagem muito bonita. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É tremendo, né, irmãos? A gente, do mesmo jeito que nós fomos transformados, a gente temos que transformar esse mundo. A gente temos que contaminar e não deixar ser contaminado. E aqui também, Coríntios, Paulo fala, irmãos, sobre a divisão na igreja. Uma coisa muito triste, irmãos, é a igreja com divisão, né? A gente vê que o negócio não flui. A gente tem que estar todo mundo unido num corpo só. A igreja é um corpo, né? E também ele fala sobre os dons espirituais, irmãos. Eu coloquei um pouquinho de cada coisa aqui, irmãos, para que eu possa, através disso, trazer algum aprendizado para os irmãos. Ele fala dos dons espirituais sem o amor, irmãos. Que o amor e a caridade tem que ser em primeiro lugar, irmãos. Porque não adianta nada a gente
chegar aqui, louvar, fazer de tudo se não tiver amor para com o próximo. Vê um irmão necessitado, vê um irmão precisando, não tem coragem de estender a mão, não tem amor dentro do coração, uma pessoa arrogante. Isso aí não adianta em nada, irmãos. É impossível agradar Jesus sem o amor. E eu vejo aqui também Paulo, ele diz que nós temos que o tempo todo se revestir, irmão. Porque o amor é o fruto do Espírito, irmão. Se a gente não buscar o Espírito, não tem como, irmãos. A natureza nossa, ela é já a gente ser meio desamoroso, a gente ser meio xarope, né? Mas quando a gente busca o Senhor, irmão, o Espírito Santo, ele coloca a bondade, ele coloca o amor, ele coloca, irmãos, dentro de nós a caridade. E não tem como, irmão. Sem ser pelo Espírito, não tem como. E eu vejo aqui, irmãos, que Paulo, o tempo todo, irmãos, ele perseverava, ele ensinava a igreja, ensinava que nós tínhamos que ter o amor, que nós tínhamos, irmãos, que ter esse comprometimento com a palavra. Irmãos, eu quero pedir para minha esposa tá louvando um hino, e aquele irmão que Deus tem colocado isso dentro do meu coração, se tiver algum irmão aqui que está meio desacreditado no seu chamado, está meio desanimado por esses dias, que aconteceu alguma prova, alguma coisa, irmão, que você tem desanimado de vir para a igreja. Você veio hoje para a igreja, mas só Deus sabe como que está a sua vida. Eu queria pedir para o irmão que quiser vir aqui na frente para mim fazer uma oração. Se não, irmãos, fique em espírito mesmo. A minha esposa vai louvar, eu creio que Jesus vai trabalhar aqui. Amém, irmãos? Glória a Deus.